Então, vamos, né, organizando essa live. Eu anotei aqui, por isso eu tô olhando aqui pro lado, né? Eu anotei um script com vários sinais que você pode perceber no puerpério e desconfiar. Então eu vou pedir para você ter papel e caneta na mão se puder. Sei que horário de almoço, muita gente vai assistindo aí enquanto almoça, tudo bem, né? Mas se você consegue ter papel e caneta, você consegue também anotar ali os sinais que eu vou te dizer que você precisa ficar atenta de que tem alguma coisa errada, tá? Enfim, vamos lá. Meu povo, durante o pós-parto, existem muitas transformações, né? Transformações desde hormonais. Então, no puerpério, com a saída da placenta, a gente já sabe que cai ali o nível de estrogênio, de progesterona, e que isso mexe no sistema serotoninérgico da mulher. Por isso, uma facilidade maior a transtornos do humor, por exemplo, tá? Nessa fase. Então, a gente tem ali alterações hormonais, que são alterações bruscas, né? Muito rápidas, o que o nosso corpo não gosta. Porque uma coisa é ter uma alteração grande de forma lenta. Outra coisa é ter uma alteração grande de uma forma rápida, intensa, que acontece no puerpério. Mas além das alterações hormonais, nós temos privação de sono. Privação de sono é algo que já é consenso na literatura, que de fato auxilia com o surgimento de muitos transtornos mentais. O que a gente chama de fator de risco. Como ser uma puérpera sem privação de sono, não é mesmo? É muito difícil. Então, a privação do sono no puerpério é mais um fator que coloca essa mulher em risco de transtornos mentais, de adoecimento, quanto à sua saúde mental. O dormir mal, dormir pouco, acordar várias vezes, né? Não só o sair, né, acordar, mas o acordar e precisar se manter acordada por um certo tempo com responsabilidade, isso é de fato um fator de risco para a saúde mental que a gente vai precisar olhar. E temos outros fatores que também a gente vai entender como fatores de risco, como o isolamento. O puerpério ele é extremamente isolado. Então, o estar só, não ter rede de apoio, o estar sozinha com um bebê e o bebê não fala, e eu não posso conversar, não tenho com quem conversar muitas vezes, ele faz parte dos grandes fatores de risco para transtornos mentais. Na neurociência, a gente já sabe que a solidão é tão danosa para o nosso cérebro, deixa marcas iguais machucado físico, como uma queimadura. Então, quando você se machuca fisicamente, isso chega uma informação no seu cérebro que deixa uma marca ali. A solidão é a mesma coisa. Então, a solidão é um outro fator de risco para o puerpério. Porque todo mundo está em outra vibe na vida, trabalhando, estudando, e você está na singularidade do puerpério, dentro de uma casa, com um bebê recém-nascido que não faz absolutamente nada além de chorar, não é mesmo? E isso aumenta a solidão dessa mulher. Os desafios que precisam de flexibilidade também, e nem todo mundo tem flexibilidade, vale lembrar que temos traços de personalidade. Algumas pessoas têm um perfil com uma flexibilidade maior, onde eu me adapto maior a situações desafiadoras na minha vida. Outras pessoas não. Outras pessoas com situações desafiadoras se desorganizam com mais facilidade, tá? Falando numa linguagem bem simples, tanto para profissionais da psicologia como profissionais de outras áreas da saúde,
que talvez não tenha esse conhecimento. Então, como temos traços de personalidade, todos nós, né, que foram formados ao longo da nossa vida, algumas pessoas desenvolvem bons recursos de coping, ou seja, de enfrentamento. Outras pessoas lidam com a maior dificuldade com as dificuldades. Com a maior dificuldade com as dificuldades, é isso, né? Então, outras pessoas, o que acontece? O bebê, ele não dorme o tempo que ele dormiu a semana toda. Então, toda semana ele dormiu meia hora. Ali é tarde. Aí hoje ele não dormiu meia hora. Hoje ele dormiu 15 minutos. Uma pessoa que tem pouca flexibilidade, que tem traços mas de personalidade que não são tão flexíveis, vai sofrer com esses 15 minutos. Uma outra pessoa, ela pode simplesmente falar que bom que ele dormiu 15 minutos, ótimo, coisa boa, tá? Então, esse é um fator também que a gente leva em consideração quando a gente vai falar do surgimento de transtornos mentais. E existe uma alteração na identidade da mulher que ela vai precisar encontrar uma nova forma de ser que respeite quem ela é, mas que se adapte também a essa nova função da maternidade. Eu falei 5 pontos aqui que não são ainda os sinais de alerta na saúde mental, mas são fatores que a gente vai levar em consideração quando a gente diz que o puerpério é a fase da vida de maior vulnerabilidade na saúde mental da mulher. Ou seja, do dia que ela nasce ao dia que ela morre. Se a gente fizer uma média geral entre mulheres, a fase do puerpério é o que mostra deixar a mulher em maior vulnerabilidade, por conta de tudo isso que eu acabei de trazer. Hormônio, privação de sono, isolamento, desafios e alteração da identidade, tá? Ok, Luzia, entendi tudo isso, mas por que todo profissional de saúde deve saber identificar que tem alguma coisa errada com a mulher, né? Por que não o psicólogo apenas? E por que até mesmo os psicólogos muitas vezes não conseguem identificar? E a gente sabe que o puerpério, né, gente? O puerpério é uma fase que já tem muitas alterações comportamentais. E de rotina, porque tem um bebê naquela casa. Então, muitos profissionais sentem dificuldade em identificar o que é uma alteração comum e esperada deste puerpério e a partir de quando essa alteração chama atenção de que existe alguma coisa que não está indo bem. Então, todos os profissionais atualizados precisam entender que existem alterações normais, mas nem tudo é normal. Porque tem aqueles profissionais que vão dizer assim: ah, mas puerpério é assim mesmo. Mas isso é puerpério, né? A própria família muitas vezes diz: ah, no meu tempo não tinha isso. Era assim, tinha que lidar com 3, 4 filhos. Então, profissionais antigos, não atualizados, né? Profissionais desatualizados, muitas vezes entendem que tudo o que está acontecendo faz parte do puerpério. E grande parte das coisas fazem parte do puerpério. Porém, muitas outras coisas não fazem parte de um puerpério saudável. E aí a gente precisa traçar uma linha e definir, ok, todas essas mudanças que às vezes são desconfortáveis mesmo, daqui para cá tá tudo certo, vai adaptar. E daqui para cá, vamos buscar ajuda que tem alguma coisa errada. Ok? Então, essa live, na verdade, essa aula, ela serve para todos os profissionais de saúde, mas eu arrisco dizer que ela serve inclusive para os próprios familiares que estão com uma mulher gestante, uma mulher puérpera em casa e que vão ficar atentos, porque quanto mais olhos temos direcionados para a saúde mental, antes a gente identifica as dificuldades, os problemas. Tá bem calor onde vocês moram, gente? Porque tá bem calor aqui. E aí eu preciso
beber uma água, né, durante a live, senão não tem voz que dura. Tava rouca aqui a semana toda. Bom, estão preparados para anotar os sinais de alerta? Eu vou começar a explicar um por um, explicar o porquê isso é um sinal de alerta e o que esse sinal, onde ele se encaixa, o que pode ser, né? Como prestar atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Olha, essa aula aqui é riquíssima. A gente que tem um propósito de cuidar dessas famílias, nós que temos um propósito de fazer com que a saúde da mulher seja uma saúde cuidada de forma integral e não em partes, onde uma pessoa pede um exame, outra pessoa analisa o exame, outra pessoa olha a pele, outra pessoa olha o cabelo, outra pessoa olha o corpo. Ai, mas eu tô com queda de cabelo. Aí vai no profissional para falar, não, queda de cabelo é só com dermatologista. Não avalia, enfim. A gente que tem um propósito de fazer uma saúde de forma diferente, que a gente que tem um propósito de cuidar e salvar essas famílias, porque vocês vão ver que muitos sinais, se você percebe logo, você salva essa família. Isso é fundamental. A gente que tem esse propósito... Gente, tá mudo? Vocês estão ouvindo? Vocês me escutam? Oi, oi? Tá funcionando? Tá normal, Bibi? Então, ok. Então, vamos lá. Se tá normal, provavelmente é com a outra pessoa, né? Então, eu tava dizendo que a gente que tem esse propósito de salvar famílias, né? E aí, como eu falei, tem aqui alguns sinais que vocês vão ver que quando a gente identifica precocemente, a gente consegue prevenir coisas terríveis dentro daquela casa, né? A gente precisa estar atualizado, a gente precisa olhar o todo e não a parte. Seja você psicólogo, estudante de psicologia, de enfermagem, médica, obstetra, enfermeira obstetra, fisioterapeuta, doulas, que estão o tempo todo ali com aquela mulher, consultora de amamentação. Seja você um ser humano que não tem nenhuma formação em saúde, mas que tem na veia o propósito de fazer a diferença na vida das famílias, então você precisa entender esses sinais de alerta, combinado? Vamos lá. Então, eu separei aqui, ó, alguns sinais de alerta que precisamos observar. E aí o primeiro é um que é bem confuso por conta do próprio puerpério. Lembra que eu falei que se mistura algumas coisas normais e algumas coisas não tão legais, não tão normais no puerpério, e muitas vezes o profissional não sabe identificar até onde é normal e a partir de quando não tá legal? Pois é. O primeiro é a puérpera que não dorme. E aí você vai me dizer, Luzia, você tá brincando com a minha cara. A puérpera não dorme porque a criança chora, né? Nem sempre, tá? Então, o que a gente vê clinicamente como um alerta? Aquela puérpera que, mesmo quando o bebê dorme, mesmo quando o bebê está descansando, ela não consegue dormir. Seja por um medo da morte súbita, por exemplo, né, do lactente, tá? Ou porque ela tá com uma sensação, presta atenção nisso, uma sensação de disposição. Eu não preciso dormir. Este primeiro, o medo de acontecer, eu tenho medo de fechar os olhos e do meu bebê engasgar e eu não ver, eu tenho medo de dormir e o meu bebê sufocar, eu tenho medo de dormir e quando eu acordar, o meu bebê não acordar, ele é um sintoma muito ansioso. Provavelmente ele está ali dentro das síndromes ansiosas, ok? O segundo caso que eu falei, o bebê dorme e a puérpera vai faxinar a cozinha porque ela está mega disposta,
vai arrumar o quarto do bebê, vai beber alguma coisa, se caracteriza ali mais nas síndromes maníacas. Não necessariamente isso vai se tornar um diagnóstico, nem necessariamente isso é um diagnóstico que a gente chama de nosológico, aquele diagnóstico fechado, tá? Que a gente encontra dentro dos manuais de psicologia e psiquiatria. Mas existe alguma coisa chamando a atenção que não vai bem e que pode sim fazer parte de um diagnóstico. Então, se a puérpera, o bebê dorme, e ela passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 noites sem conseguir dormir, averiguando se esse bebê está vivo, existe uma ansiedade exacerbada. Lu, mas toda puérpera no começo fica com medo do bebê morrer. Então toda puérpera acorda para ver se o bebê está vivo. De fato, a maioria das mulheres fazem isso. Mas existe uma diferença sutil que eu quero que você preste muita atenção. Gente, essa é uma aula extremamente rica, tá? Inclusive, vai ter uma aula dessa mais completa dentro da formação consultora de pós-parto que eu vou lançar no centro de ensino na segunda-feira que vem. Vai ser uma aula mais completa, mas essa aqui já é riquíssima, poderia vender facilmente essa aula. Presta atenção na sutileza dos detalhes. A puérpera que dorme e dá um tempinho, o bebê não acordou, e ela acorda para ver se o bebê tá bem, porque o corpo dela estranha, ora, eu sou puérpera, eu tô dormindo muito tempo, esse bebê não acordou, tem alguma coisa errada. Isso é um sinal de alerta comum nos primeiros dias, até ela adaptar, até ela tomar confiança ali de que esse bebê vai dormir e vai acordar, né? Enfim. Outra coisa é a puérpera que fica parada ao lado do berço dessa criança e não prega o olho, porque tem medo dessa criança morrer. Isso é uma outra coisa. Então, a puérpera que dormiu e acordou para verificar, ela tem um medo, um nível de ansiedade. Mas, ok, uma ansiedade normal. A puérpera que não dorme é uma ansiedade exacerbada, tá? Este é o primeiro caso do não dormir. O segundo caso do não dormir foi o que eu falei dessa energia exacerbada. Eu passo o dia cuidando de uma criança, o dia acordada, chega a noite, eu acho que eu não preciso dormir. Não, imagina. Eu vou limpar a casa, vou fazer coisas. E veja, sem a reclamação do eu estou cansada, mas eu tenho que lavar essa louça. Eu queria estar dormindo. Não. O sinal de alerta é não existe esse cansaço. É 1h da manhã, a puérpera está ali, limpando a cozinha, como se estivesse descansada. E você fala, vai dormir. Ah, não quero dormir não, imagina. Tô cheio de coisa pra fazer aqui, ó. Vou resolvendo aqui rapidinho, depois eu durmo. Opa, não tá legal. Tem alguma coisa errada nessa energia exacerbada, tá? Esse foi o primeiro sinal de alerta que eu trouxe para vocês. Vocês estão conseguindo pegar, anotar? Vão deixando as dúvidas também, que eu esclareço melhor, tá? Caso surjam dúvidas, são coisas, assim, importantíssimas de vocês entenderem, né? E aí, um segundo sinal de alerta são as explosões. Ora, vamos com calma. As pessoas enchem o saco das puérperas, né? Então as puérperas muitas vezes ficam irritadas. E quando a gente fala de neurociência, existe de fato um aumento da agressividade na puérpera por conta da prolactina, que aumenta, que é o hormônio da amamentação, tá? A prolactina, ela reduz a nossa tolerância ao estresse. Então, é normal que essa mulher que está com a prolactina lá em cima fique estressada com mais facilidade. E também é um fator de proteção para esse bebê. Eu brinco com as minhas alunas da seguinte forma. Pensa numa gatinha que acabou de parir. Tem um monte de gatinhos lá. Vai pegar um filhote daquele, você vai ver o que a gata tá fazendo. Ela vai dar unhada na sua cara, vai te arranhar toda. Porque nós somos animais, tá?
E o nosso cérebro, ele entende que a gente precisa proteger o nosso bebê, a nossa prole, quando muito pequena. Então, é natural que a puérpera ela fique um pouco mais agressiva, um pouco mais irritada, como uma forma de proteção. Quando chega a sogra, e aquela sogra inconveniente, aí ela senta, já aconteceu com um paciente minha, senta na cadeira de amamentação e pega o bebê. Aí a puérpera olha para aquilo e o cérebro, ele entra num estado de alerta do tipo, ela quer tomar o meu lugar, ela quer roubar o meu filho. Isso é natural, isso acontece com frequência, não tem nada de errado nisso. Até a gente começar a identificar explosões mais intensas, explosões mais frequentes, de situações extremamente manejáveis. Então, por exemplo, estou em casa com o meu bebê e aí o meu vizinho vai entrar no apartamento e ele faz um pouco mais de barulho para entrar neste apartamento e eu tô com meu bebê e eu acho que aquilo vai irritar o meu bebê e eu abro a porta e vou brigar com o meu vizinho e vou discutir e vou ser agressiva com o meu vizinho. Opa, não tá legal, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa diferenciar qual que é a explosão no sentido de é uma mãe, pensa assim, pensa no gatinho, né? É uma mãe protegendo um bebê. Então o sentimento de ai, não quero que peguem no meu bebê. Isso acontece, tá? E quando vira uma explosão gratuita, não tem nada a ver com aquele bebê, muitas vezes. A pessoa, ela, em vários momentos do dia, está sendo explosiva. Você vê que a pessoa, ela aumenta uma agressividade significativamente. É uma coisa que chama atenção. E aí, o terceiro ponto de atenção, conversa com esse segundo, que é a agressividade. Como eu falei, é totalmente normal uma agressividade maior no puerpério. Cientificamente falando, o nosso cérebro está protegendo a nossa prole, né? Entende assim? Bebê não anda, não fala, não se protege. Eu, mãe, parei essa criança, preciso ir lá defender ela, tá? Mas a agressividade, aí presta atenção, gente, isso acontece. Eu respondi ontem uma pergunta de uma aluna quanto a isso, tá? Isso acontece e aí a gente precisa intervir imediatamente. A agressividade por conta da falta de paciência com o bebê. Então, estou com o bebê no colo e aí eu balanço o bebê não para de chorar. Eu pego essa criança e dou uma sacudida nela. Opa, parou. Tem alguma coisa errada. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Luzia, é claro que tem uma coisa errada, ela sacudiu o bebê. Porque muitas vezes os profissionais falam assim, olha, calma, tenha paciência, tenha paciência. Não, tem alguma coisa errada com essa mulher. Muitas vezes é um início de depressão que aumenta essa intolerância, que aumenta essa agressividade. Não necessariamente, na verdade, se a gente vai falar de uma depressão aí, poucas vezes ela vai fazer mal, de fato, ao bebê, no sentido de colocar a vida dele em risco. Porém, é muito comum que ela perca esta paciência, sacuda o bebê, coloca ele no berço daquela forma mais forte e depois se arrependa. Você vai atender uma puérpera, ou você tem uma puérpera em casa, ou você é uma profissional de saúde e sabe que em algum momento vai chegar uma puérpera para você, né? Ou você vai se tornar uma consultora de pós-parto. Então, você precisa ficar atento a esse sinal. A puérpera sacudiu o bebê, ficou muito nervosa, colocou o bebê com força ali, sabe, de uma forma brusca e se arrependeu. Provavelmente a saúde mental dela não tá tão legal, ela tá precisando de suporte, ela pode estar com uma exaustão, ela pode estar com uma depressão, um início de depressão, e aí essa mulher já tá assim num nível de impulso maior, com essa intolerância ao estresse, mas depois vem o arrependimento porque ela tem crítica, o que é um bom sinal, né? Ela consegue identificar que não deveria ter feito aquilo,
tá? Então, se você identifica isso, primeiro ponto de todos é chamar esta rede de apoio para perto, para que esta rede de apoio possa vigiar e cuidar deste bebê, né? E imediatamente vamos cuidar dessa mulher que está precisando de ajuda, tudo bem? Então essa agressividade muito comum ali com a rotina, com o bebê, ou então às vezes nem é com o bebê, mas é com alguma coisa em casa, sabe? Ah, eu vou fazer a comida, aí a comida não esquenta, aí eu jogo ali na pia e jogo um copo e bato um negócio. Opa, não tá bem, essa pessoa tá explodindo. Tem alguma coisa errada. Não pensa assim, ah, é só porque ela tá cansada. Não é porque ela tá cansada. Que ela precisa de suporte, ela precisa de ajuda quanto à saúde mental, tá? Eu vou ler o que a Ana colocou aqui. Uma sogra me procurou dizendo que a nora, deve ser, né, com 15 dias de puerpério, não deixava nem um minuto o bebê no berço, estava muito preocupada. Qual o seu posicionamento? E aí, Ana, a gente vai falar disso, tá? Mas assim, primeiro, avaliar se de fato ela não deixa esse bebê no berço, que pode ser uma superproteção, uma ansiedade, um medo de acontecer alguma coisa com esse bebê, um medo desse bebê se sentir abandonado. Isso é muito comum no puerpério. Então, mulheres que em algum momento da vida sentiram uma solidão muito grande, um abandono, enfim, acabar projetando isso neste bebê, no sentido de eu não quero que meu filho sinta isso, tá? Ou pode ser uma ansiedade, um medo de acontecer alguma coisa com esse bebê. Tem que avaliar outras coisas que eu vou contar aqui pra vocês nesses pontos. Ou pode ser que a sogra também seja daquela turma que diz: tira o bebê do colo, tem que deixar o bebê no chão, tem que deixar o bebê no berço, tem que deixar ele chorar. E aí, porque a nora não corresponde a isso e amamenta em livre demanda e passa boa parte do dia com o bebê no peito, a sogra pode estar irritada e achando que está errado. Qual que é a orientação? Por isso que a gente vai lançar segunda-feira o curso consultora de pós-parto. Porque o ideal é você conseguir identificar o que está de fato acontecendo. Essa mulher, ela tá com este bebê no colo 24 horas por dia mesmo. E aí ela traz falas do tipo: ah, eu tenho medo de deixar ali ele sentir sozinho, eu tenho medo de deixar ali e acontecer alguma coisa. Ou essa sogra tem uma expectativa antiga de deixar esse bebê solto pela casa, o que essa mulher não corresponde. Precisamos avaliar, tá bom? Agatha, veja a impulsividade como algo muito característico de exaustão no puerpério, porque o não saudável não é nem sentir a irritabilidade, faz parte, mas a desregulação é preocupante, constante e reações prejudicam. Isso mesmo, Agatha. Muito bom. Essa impulsividade, gente, é natural na vida. A gente se irrita quando a gente dorme pouco, a gente no outro dia faz as coisas meio irritado, isso é natural. Mas, atenção, é uma impulsividade que ela sacode este bebê? É uma impulsividade que ela joga este bebê no berço? É uma impulsividade que coloca ela em risco? Ela quebra coisas dentro de casa? Precisamos ficar atentos. Ou nem quebra coisas, mas está vários dias desta forma, ao ponto dela fazer coisas e depois vir um sentimento de culpa. E ela faz novamente, várias vezes ao dia, por vários dias. Precisamos ficar atentos. Tem alguma coisa que essa mulher está pedindo ajuda. Esse sacudir, esse pegar um negócio e colocar aqui, quebrar, é um socorro. Me ajuda. Vocês não estão vendo que eu não estou dando conta? Vocês não estão vendo que eu não estou aguentando? Vocês não estão vendo que eu não estou bem? Então, fique atento a isso. Seja o profissional de qualquer área, esteja atento. Às vezes a mãe vai levar o bebê no pediatra e aí chega lá já mais agitada. Eu vou falar da agitação, tá? Uma agitação psicomotora. E aí chega já, como a Agatha falou, brigando, né? E aí chega discutindo. E aí o pediatra atrasa 5 minutos e ela entra pé da vida porque você não pode atrasar 5 minutos. E aí começa uma discussão com o pediatra, mas
A outra mãe com outro bebê que estava antes dela acabou que demandou um pouco mais de tempo, não foi nada de outro mundo, não foi meia hora, não foi uma hora, foi 5 minutos, foram 5 minutos. Então, opa, essa agressividade, essa impulsão, essa explosão muito mais frequente, com brigas constantes, tem alguma coisa chamando a atenção que não está bem, geralmente é uma exaustão, ou mesmo um processo depressivo, e às vezes os dois, porque a exaustão anda muito junto com o processo depressivo. O contrário, na verdade, né? A pessoa que está exausta, ela está mais vulnerável a desenvolver processos depressivos, tá? Então, a gente falou da agressividade. E aí tem um outro ponto que é pouco falado nesse sentido, e pouco observado pelos profissionais, que é uma apatia, um embotamento afetivo, tá? Então, essa diminuição, para quem não é da psicologia, não sabe o que é apatia, embotamento, né? Uma diminuição da excitabilidade, né? A pessoa, coisas boas acontecem, e coisas que ela gostava antes acontecem. E ela tá ali neutra, sabe? Então, a puérpera tá ali com o bebê no colo. Aí o marido fala assim, eu consegui aquela promoção que a gente tá tentando há 3 anos na empresa. Agora a gente vai ter mais dinheiro, eu vou ter mais flexibilidade, eu vou ter mais tempo. E aí ela... Tá bom. Parabéns. Isso chama muita atenção. Porque a depressão, as pessoas associam ao choro, à tristeza. E muitas vezes a depressão, ela não vem com a tristeza. Ela vem com um embotamento afetivo, com esse humor neutro. E isso mesmo, Agatha, né? As pacientes aí definem muito bem, né? Esse humor neutro é tipo, eu não consigo ficar nem feliz, mas eu também não consigo me sentir triste, sabe? Morreu uma pessoa e eu fiquei, tá bom, a vida é assim mesmo. A gente nasce e a gente morre. Então a pessoa fica neutra nas situações, com coisas boas e com coisas ruins. Então, aconteceu uma tragédia e a pessoa não sentiu, sabe, aquilo. Ou então, teve uma coisa muito boa e aí ela ficou neutra. O bebê deu o primeiro sorriso. E aí, o natural é que essa mãe olhe e fala, ai, que coisa mais linda, né? E ela, sorriso, né? Nem reparei, tá? Então, isso é uma coisa que chama a atenção também. Este neutro, que muita gente acha que é normal. Ah, fulana é sem emoções, fulana é fria. Será que fulana é fria? Ou será que existe ali um processo de apatia nessa pessoa, né? E a gente precisa ficar atento, tá? Esse humor neutro, né? Essa apatia, ela é muito característica na depressão também. Então, a pessoa não fica nem muito feliz, nem muito triste, as pessoas acham que é normal, porque ela não tá chorando pela casa, porque ela não tá trancada no quarto, ela tá vivendo a vida dela normalmente. Mas passa uma coisa super emocionante na TV, ela não chora, acontece uma coisa ruim, ela acha normal, acontece uma coisa maravilhosa, que antes ela até queria muito e ela acha extremamente ok, normal, não sente nada quanto a isso. Isso é um sinal que chama atenção. Você tem uma puérpera dentro de casa, você vai atender uma puérpera, você tem contato com uma puérpera e você percebe que a pessoa tem uma mímica facial distante, que ela não tem um impulso, algumas coisas vão se complementar aqui, vocês vão ver, chama atenção, tá? Fica de olho, encaminha essa pessoa, e se você for psicólogo, começa a fazer uma avaliação aí de uma possível depressão, né? E aí o complemento, na verdade, é o choro intenso e frequente, que é o que, na verdade, chama a atenção de todo mundo. A apatia é o que não chama atenção, né? As pessoas não percebem. E é o que é mais comum, tá? A apatia.
Fora ali os primeiros dias por conta dos hormônios, a depressão é muito mais comum aquela depressão que traz uma apatia do que aquela depressão que a pessoa fica chorando pela casa. Se tiver menos, na verdade, é o que todo mundo pensa que a gente vê mais, tá? Mas existe também esse sinal de alerta, que é esse choro intenso e frequente. Então, passando ali os primeiros dias de puerpério, essa puérpera mantém este choro. Este choro, ou ainda nos primeiros dias, é um choro que é o tempo todo. Ela, em qualquer situação, chora e levanta e sai. E você vê que ela está extremamente sensível. Presta atenção. Lu, mas pode ser um baby blues, né? Você pode pensar, e se for o baby blues, os 15 primeiros dias. Baby blues, para quem não conhece, é uma oscilação de humor comum neste puerpério, né? E essa oscilação, ela se dá muito por conta da adaptação e por conta da queda dos hormônios também. E aí ela dura geralmente 15 dias e as pessoas separam assim, 15 dias chorou, dentro de 15 dias baby blues, depois de 15 dias depressão, mas isso não é um critério 100% seguro. Na verdade, a gente precisa ver a intensidade, mesmo estando dentro dos 15 dias. Se essa mulher ela chora compulsivamente, vários dias, o dia inteiro, se ela se isola, se ela começa você vê que ela começa a ter outros sintomas, não necessariamente isso é um baby blues, pode ser uma depressão. Então, o choro intenso e frequente, ainda que dentro dos 15 dias, chama a atenção da gente, tá? Vamos somar com outros sintomas. E aí, para quem não é da saúde mental, eu preciso dizer que um único sintoma, na maioria das vezes, não quer dizer muita coisa. A gente junta sintomas que a gente chama de síndrome. E aí esse conjunto de sintomas, que é uma síndrome, que chama muito a nossa atenção. Mas olha o quanto de sintomas acontecem em paralelo, né? A pessoa fica agressiva, chora muito, não dorme. Então, a gente não tem na saúde mental nenhum transtorno a não ser o transtorno bipolar, que, né, por conta da mania, que um único sintoma já deu um diagnóstico. O transtorno bipolar é o único que, se você pega uma pessoa em mania, o diagnóstico dela automaticamente vai ser o transtorno bipolar, tá? E aí, o próximo item para você prestar atenção. Eu anotei vários, né? Daqui para frente vai começar a ficar um negócio mais intenso. Presta atenção. Até agora foi uma depressão, um transtorno ansioso, uma ansiedade exacerbada, mas a gente não tem só isso no puerpério e algumas coisas chamam mais a nossa atenção de urgência. É esta urgência que eu preciso que qualquer pessoa saiba identificar, tá? É esta urgência que eu preciso que não importa o que você faça da sua vida, você saiba identificar, combinado? Então, falas do tipo, eu não aguento mais, eu queria sumir. Falas do tipo, seria melhor se meu filho tivesse outra mãe. Ou, era melhor que eu sumisse para o meu marido casar com outra mulher, porque eles seriam mais felizes. Tanto meu filho, quanto meu marido ou minha esposa. Falas como, se eu morrer, não faz diferença nenhuma nessa família. Tanto faz. Eu realmente sou inútil, poderia morrer. Opa! Ou mesmo, eu queria morrer, que eu não aguento mais. Essas falas são falas, anotem isso, que contém uma urgência. Diferente do a mulher tem um embotamento afetivo e eu tenho ali algum tempo para fazer um encaminhamento adequado, diferente disso, as falas que dão
a sugerir, que são sugestivas de morte, elas são sinais de alerta nível hard, número 1, tá? Então, existe um mito de que a mulher no puerpério não comete suicídio porque tem um bebê. Imagina que a mulher vai morrer e vai deixar o bebê, mas isso é uma mentira. Isso é um mito, é uma falácia. Mulheres no puerpério cometem suicídio, morrem em decorrência de suicídio, melhor dizendo, né, para não haver essa culpabilização, morrem em decorrência de suicídio também. Inclusive, em alguns países, o suicídio é a maior causa de mortalidade materna no primeiro ano do pós-parto. Então, o Reino Unido, por exemplo, é um país que o suicídio, ele é número 1 em mortalidade da mulher no primeiro ano após o nascimento do filho. Mais do que hemorragia, mais do que eclâmpsia, mais do que trombose, mais do que qualquer outro adoecimento comum que a gente conhece e tem medo. Então, quando a gente fala de eclâmpsia, todo mundo se assusta, com razão. Mas em alguns países, como o Reino Unido, as mulheres morrem mais em decorrência do suicídio do que em por hemorragia e eclâmpsia, tá? Então, falas como essas de que eu deveria sumir, ou eu não faço falta nessa família, eu gostaria de morrer para dar a oportunidade de uma outra pessoa criar meu filho melhor do que eu, elas são alerta número 1. E aí, atenção. Seria antiético da minha parte contar isso para vocês e não dizer o que fazer. Luzia, eu não sou eu vou falar em especial isso para não psicólogos, porque psicólogos devem saber o que fazer, espero que saibam, né? Então, eu não sou psicóloga, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga, ou eu sou outro profissional de saúde e eu escutei isso dessa pessoa, que ela gostaria de morrer. Imediatamente, o que eu faço? Se você não é psicóloga, talvez você tenha uma dificuldade em fazer um rastreio ali da intencionalidade do suicídio, traçar qual que é o risco, enfim. Então, se isso acontece, imediatamente você pergunta se existe um plano quanto a isso, se a pessoa de fato está pensando nisso como uma possibilidade, e se a resposta for sim, não importa quem você seja, você não vai deixar essa mulher sozinha e você vai encaminhar ela para uma emergência. Ponto final, tá? Se a resposta for não sei ou não, a gente precisa ter pressa em levar essa mulher ao psiquiatra. Então, orientar a família para que mantenha uma vigilância até ela chegar no dia da consulta. Ela não deve ficar sozinha. Ela não deve ter acesso a meios letais. Então, essa pessoa precisa de alguém qualificado, porque não pode ser a avó de 90 anos, o tempo todo ali perto dela, até chegar o dia da consulta. Mas isso só no caso do eu não tenho plano, mas isso é uma coisa que passa na minha cabeça, uma possibilidade. Caso exista um planejamento, caso exista de fato, estou decidida, é o que eu quero fazer, ou talvez eu faça logo em breve, por esses dias, emergência. Emergência, ponto, acabou, tá? Esta é a recomendação. Qualquer coisa que seja extremamente arriscado, a gente vai proteger a vida dessa mulher e desse bebê. Então, este é um sinal de alerta que qualquer profissional de saúde precisa saber. Não dá para eu ouvir uma mulher, mesmo que você não seja profissional de saúde, dizendo: eu deveria mesmo morrer e ser melhor para o meu filho, porque eu faço tudo errado, porque eu fui cortar a unha dele e machuquei o dedo, era melhor que eu morresse. E a pessoa ir embora para casa sem fazer nada. Eu não posso fazer isso, tá? Então, lembra que eu falei que alguns sinais eram
tão importantes que todo mundo soubesse, porque a nossa missão de cuidar, o nosso propósito de cuidar dessa família é também de proteger e salvar a vida dessa família. Este é um exemplo extremamente claro, tá? Outros pontos que a gente também vai poder observar. Vocês estão pegando, gente, tudo isso? Vocês estão tão caladinhos, né? Tem uns 40 minutos aqui, mas não falta muita coisa, tá? Mas tem coisas importantes ainda, fiquem aí. Outros pontos que a gente vai também observar. Essa mãe que o tempo todo pensa que o bebê tá doente, e aí o bebê, coisas normais de bebê, tipo o bebê golfa. Uma vez, não foi 10 vezes no dia. Ela vai no Google e procura e acha uma doença que tem um sintoma, tem um sinal de que o bebê golfa. E aí ela já diz que o bebê tem essa doença. E aí não é nada assim que se você avalia que não foi nada fora do comum de um padrão de um bebê, mas essa mãe ela tem justificativas porque ela procurou em artigo científico que aquilo ali tem a ver com uma doença X. Opa, cuidado. Muitas vezes a mãe ela vai observar este bebê mais do que outras pessoas. Então, algumas vezes ela vai ver coisas que as outras pessoas não viram e que ela tem razão, que este bebê tem isso mesmo, porque ela passa o dia com este bebê. Então, precisa de uma observação. O que é esse sintoma que essa mãe está trazendo, ele de fato acontece? Ou essa mãe, ela tá vendo um sintoma qualquer, comum, por exemplo, o bebê riu dormindo, que é natural, né? Ou o reflexo de Moro, e ela imediatamente buscou no Google algo que justifique aquilo como um adoecimento. Isso pode ser um sinal de toque, tá, gente? Toque por doença, né? A Ana perguntou, o protocolo também se aplica para atendimento online? Sim, Ana. Vai atender online? Antes, você precisa fazer uma ficha da sua paciente, qualquer profissional de saúde, e nessa ficha ter um telefone de emergência, tá? Risco de suicídio, sinal de que tem alguma coisa ali que não vai bem, que de fato essa mulher está ali determinada quanto a isso, a gente vai entrar em contato com o telefone de emergência. Então, seja você psicóloga, se você enfermeira, se você é médica, se você é consultora do pós-parto, né, que a gente vai ter essa aula muito mais profunda lá, você precisa ter o telefone de emergência, tá? Qualquer pessoa. A Agatha falou, fica hipervigilante. Tive uma paciente que teve um parto complicado e o bebê nasceu com Apgar baixo. Ela ficou assim com o desenvolvimento dele. E aí, nesse caso, Agatha, pode ser um transtorno de ansiedade, né? Por conta dessa justificativa do Apgar baixo. Aí leva em vários médicos. Leva nos médicos do plano. Aí os médicos do plano não é bom. Médico do plano não serve. Aí vai pagar médico particular. Paga neuro, paga pediatra. Não é bom. Vou procurar uma psicóloga. Paga a psicóloga. Aí nada. A psicóloga diz, não, tá tudo normal aqui. A avaliação dele tá boa. Aí a pessoa vai e fala assim, nenhum profissional sabe. Só eu estou vendo. E aí vai procurar outros profissionais. Então, já tive paciente, assim, do Nordeste, que mesmo com tudo extremamente dentro de um padrão normal, e aí a pessoa já foi em vários médicos qualificadíssimos, assim, não, eu vou para São Paulo levar meu filho, que eu tenho certeza que vão descobrir alguma coisa ali, né? E a criança, na verdade, não tinha nada mesmo. Então, a gente pode ser uma ansiedade, pode ser um toque, tá? Que a gente vai ficar alerta, né? Então, você vê a paciente com muita frequência, indo em vários médicos, todos dizem que não tem nada, e ela vai procurar mais e mais e mais. E quando você avalia, realmente não tem sinais de gravidade, é tudo dentro de um padrão normal de um bebê, é importante encaminhar para a saúde mental, né? E aí, outra coisa, o distanciamento do bebê, presta atenção. No puerpério, esse distanciamento, ele pode ser simplesmente não me adaptei ainda com essa vida materna, ou pode ser um distanciamento de medo. Então, um distanciamento da mãe com o bebê, onde ela traz falas do tipo, eu tenho medo de dar banho e afogar, eu tenho medo de pegar o meu bebê e derrubar ele no chão.
começa a olhar mais atentamente, que pode ser que essa mulher tenha imagens ou pensamentos intrusivos quanto a esse bebê. Então, toda vez que pega o bebê, vem uma imagem de que ela solta ele no chão e ela começa a se distanciar desse bebê, porque ela tem medo de soltar ele no chão, né? Isso não tem a ver com psicose, tá, gente? Imagens e pensamentos intrusivos faz parte de várias síndromes ansiosas, em especial do toque, mas pode nem ser um transtorno, pode ser simplesmente uma adaptação deste puerpério, mas eu preciso avaliar se isso está trazendo prejuízo, se está trazendo distanciamento, ou mesmo se isso já está há muito tempo, né, acontecendo, já tem um tempo, já não era para ter essas imagens ou pensamentos intrusivos, e aí essa mãe se distancia desse bebê, ok? Então, todo profissional que vai atender essa mulher e ver esse distanciamento, junto de uma fala de eu tenho medo de repente, fazer alguma coisa, investigue se essa pessoa não tem pensamentos de que ela vai fazer alguma coisa. Veja, não são alucinações, é diferente, tá? A alucinação, ela tem uma alteração no sentido, eu vejo. Então, vamos separar algumas coisas. Alucinação, eu vejo o meu bebê morto no meio da sala. Eu vejo, como se ele estivesse ali. Existe uma percepção real, é como se estivesse ali mesmo, tá? O pensamento, a imagem intrusiva, ela é a nível de pensamento. Eu não, se perguntar assim, mas você estava ali mesmo? Não. Foi como uma invasão no meu pensamento. É diferente, tá, gente? E aí, mais 2 sinais de alerta que vocês vão ficar atentos. A agitação psicomotora, que eu vou explicar, e desorganização nesses pensamentos, na fala. Então, uma desorganização comportamental, uma agitação psicomotora muito grande, junto de agressividade, um corpo preparado para se defender. Então, você vai atender a mulher no puerpério. E aí, lógico, gente, eu sei que nem todo mundo aqui é psicólogo, e aí você vai fazer outro atendimento, consultório de amamentação, consultório de pós-parto, enfim, tá? Mas aí você chega lá, essa mulher está extremamente agitada, com esse bebê no colo, com uma posição de defesa, como se alguém fosse fazer alguma coisa, falas desorganizadas, que não se conectam tanto com a realidade. Então, ela está dizendo coisas do tipo, não vou deixar isso acontecer. Opa, mas não vai deixar acontecer o quê? A pessoa tá sozinha com o bebê dentro de casa, tá? Aí você começa a ficar atenta, porque ela pode estar psicotizando, né? Esse solilóquio, que é essa fala sozinha. A pessoa tá falando ali, né? Com você, ela tá falando coisas, né? Em voz alta, inclusive, tá? O pensamento verbalizado, né? De que alguém quer fazer mal, de perseguição. Então, não vou deixar fazer nada contra você. Pode deixar que a gente vai resolver isso. E aí, então, uma desconfiança excessiva. Você chega para atender a pessoa e a pessoa fica, o que você quer? Aí você veio fazer o que aqui? Quem mandou você aqui? Isso é sinal de alerta, tá? Nível máximo também. Então, provavelmente está abrindo aí um quadro psicótico e aí imediatamente também é emergência, né? A emergência é a melhor saída imediata para isso, porque a gente consegue proteger a mãe e esse bebê. E aí, o que fazer quando identificar os sinais de alerta, gente? Avaliar a gravidade, né? Como eu falei, se for risco de suicídio, se for uma pessoa psicotizando, emergência. Se for outros sinais, encaminhamentos adequados, orientação para a rede de apoio, tudo isso é importante, tá? E aí, fazer os encaminhamentos adequados, né? Sempre prezar pela proteção tanto da integridade física quanto da integridade moral dessa mulher. Então, o que acontece? Alguns quadros em saúde mental, a pessoa fica hipersexualizada, tira a roupa, a gente tem que prezar pela integridade dela. Se existe risco dela cometer violências quanto a com ela, ou com o bebê, ou com outra pessoa qualquer,
ou dela se expor, se ela ficar vulnerável, a gente manda para emergência, tá? Ou entra em contato, se ela já tiver um psiquiatra, entra em contato com um psiquiatra, vigilância, tudo isso, né? Sempre prezar em manter a mãe e o bebê próximo. A mãe tá deprimida, gente, isso não é motivo para afastar essa mãe desse bebê. Ai, mas é porque o bebê sente. Presta atenção, para com essa história, viu, gente? Ah, porque o bebê sente, não pode ficar com a mãe, porque a mãe tá depressiva e o bebê vai sentir. Quanto mais essa mãe e esse bebê tiverem contato, melhor para ambos. Mas, correndo risco, por exemplo, psicotizando, né? Correndo o risco dessa mãe fazer algo com este bebê por conta de uma psicose, que é o mais comum, e psicose vocês não vão ver com frequência, né? É uma coisa que a gente não vê, tá? Com frequência. Então, havendo risco dessa mãe fazer alguma coisa com esse bebê ou com ela, avaliar. Ou ela vai ficar perto deste bebê, mas com vigilância qualificada 24/7, ou vai acabar que ela, por conta da ida para emergência, vai ficar longe desse bebê por conta de uma internação, né? No Brasil, a gente só tem um hospital psiquiátrico que tem alojamento em conjunto, mãe e bebê. Então, no geral, ela não vai ter esse contato com esse bebê se precisar. Mas não é uma coisa que vocês vão encontrar com frequência. Os outros sinais, esses são os sinais de alerta que você precisa de urgência, mas que você vai ver menos. Os outros sinais de alerta, como ansiedade, marcar muito médico, achar que o bebê está doente, e todos os médicos da cidade, do estado, do país, não dormir, explosões, apatia, redução da mímica facial, são coisas que vocês vão ver com mais frequência e que nos alerta quanto à saúde mental dessa mulher para encaminhamento adequado, tá? Todo profissional de saúde, todo mundo, todo ser humano precisa saber sobre isso, porque a gente promove uma atenção precoce. Olha, vamos supor, eu falei, né, segunda-feira a gente vai abrir a formação consultora de pós-parto. Aí você é uma consultora de pós-parto. Você vai atender uma mulher, você percebe ela com a mímica reduzida, com uma redução na movimentação, ela com muita dificuldade na volição, que é no impulso, então, no impulso muito reduzido, não come, sabe? Ou então com uma agressividade maior. Se você consegue identificar e encaminhar logo, a gente ganha muito nisso, porque encaminhamento precoce, assistência precoce significa melhor prognóstico. Quanto mais um transtorno, quanto mais um adoecimento permanece sem tratamento, mais difícil é tratar ele. Então, encaminhar ajuda a salvar essa mulher. E aí, antes mesmo dela ter pensamento suicida, já encaminhei, que eu percebi esse embotamento, sabe? Isso é importante. Também a gente vai diminuir os riscos para essa família, porque se eu encaminho antes, eu diminuo os riscos dela piorar e chegar ao nível de psicotizar, ou mesmo, né, porque a própria depressão grave acontece, tá? Ou mesmo de ela fazer, né, ter alguma atitude que traga danos para ela, tá? Um outro ponto importante é que a gente garante direitos. Se eu identifico, seja eu profissional que for, identifico que essa mulher está adoecida e encaminham ela consegue um laudo, ela consegue, de repente, se afastar do trabalho nesse retorno do puerpério para se cuidar, para cuidar desse bebê. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que existem profissionais da saúde antigos que vão olhar tudo isso e vai achar que é normal e vai deixar passar, e essa mulher volta para o trabalho adoecida, esse bebê tem um distanciamento afetivo dessa mãe, aumenta os riscos desse bebê adoecer futuramente quanto a transtorno mental. E existem profissionais de saúde que têm o propósito de cuidar dessa família de forma integral e que são atualizados e que não importa em que área da saúde essa pessoa atue, ela vai olhar e vai identificar que alguma coisa está acontecendo e ela pelo menos encaminhar vai. E se ela for psicóloga, ela vai cuidar, se ela for psiquiatra, ela vai cuidar, mas se ela não for ou nem for um profissional de saúde, mas for uma pessoa de perto dessa mulher, vai encaminhar adequadamente para garantir esses direitos das mulheres, tá?
Gente, foi uma mega aula hoje, né? Eu nem imaginei que ia ficar uma aula tão intensa, tão grande, mas espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Eu quero lembrar vocês que segunda-feira tem o Caixa Preta CDM. Gente, desconto absurdo no Caixa Preta CDM. Essa formação de consultora de pós-parto é uma formação nova, vai ser a primeira turma e a gente vai levar muito conhecimento, não só de saúde mental, mas a gente vai ter uma aula dessa mais completa. A Bibi que respondeu aqui, tem uma aula da Bibi falando sobre sinais de alerta na saúde física da mulher. Então, uma febre, quando é que uma febre está estranha? Quando é que a gente precisa encaminhar para emergência rapidamente, tá? Quais são os sinais que alertam ali quanto a uma trombose? Porque se você vai atender a mulher e aí você identifica, você manda para emergência, tá? A gente tem aulas de retorno ao trabalho, a gente tem aulas de desenvolvimento do bebê, tudo isso nessa formação que vai abrir na segunda-feira na Caixa Preta CDM, que é a nossa Black Friday, com um desconto mega, mega especial. E é um curso, assim, de alta qualidade, que não existe no Brasil ainda. Eu procurei em todos os lugares, é o único curso que você vai encontrar tudo o que você precisa para conseguir prestar boa consultoria no pós-parto para essas mulheres. E, inclusive, isso pode virar uma profissão para você, porque é a profissão do futuro, né? Lembra das doulas no começo, como era? Pois é, né? A gente revolucionou aí esse mercado de saúde da mulher com as doulas, com a psicologia perinatal e agora com a consultoria de pós-parto. Então, a gente vai ter fisioterapeuta, a gente vai ter segurança do bebê, desengasgo, várias coisas bacanas que todo mundo precisa saber para poder cuidar dessa família. Para você conseguir acessar essa oferta, precisa estar no grupo do WhatsApp. Então, comenta aqui Caixa Preta ou em qualquer postagem minha, comenta Caixa Preta, que você vai entrar no grupo do WhatsApp para receber a oferta. A oferta vai acontecer só no grupo do WhatsApp. Não esqueça disso, tá? Então, tudo isso junto, saúde mental, saúde física, saúde do bebê, desenvolvimento, retorno ao trabalho e tantas outras coisas, vai ser revolucionário no cuidado do pós-parto, né? Como a Bibi falou, vai revolucionar mesmo esse cuidado no pós-parto. Vamos ter profissionais que conseguem identificar os principais sinais das principais coisas para poder cuidar dessa mulher, orientar e trabalhar preventivamente, tá bom? Bom, boa tarde para vocês e um beijo.